Hoje eu quero compartilhar com você algo que Deus tratou no meu coração. Muitas vezes eu ouvi o versículo que está lá em Salmos 127:4. Como flechas da mão do guerreiro são os filhos tidos na juventude. E eu não entendia muito esse versículo e o meu pastor sempre citava esse versículo quando ia apresentar uma criança na igreja. Eu não entendia, né? Sabe? Aquela palavra que você ouve, mas... E aí talvez eu pensava assim, bom, eu não entendo talvez porque eu não tenha filhos, né? E aí nós fomos transferidos para o interior do Amazonas e eu estava conversando com uma irmã em Cristo sobre uma situação referente à minha mãe. E ela olhou bem dentro dos meus olhos e disse assim: irmã, você precisa voltar ao seu lugar de filha, sua posição de filha. E eu, na hora, não entendi muito bem, mas eu tive a certeza de que era o Espírito Santo falando através da boca daquela irmã. E eu vim para casa e todas as vezes que eu ouço uma palavra de alguém, eu dobro os meus joelhos e oro e falo: Senhor, se o Senhor falou, usou a boca desse irmão, dessa irmã para falar comigo, eu quero que o Senhor me esclareça mais. Eu não entendi, mas eu tenho certeza que o Senhor tem algo para tratar comigo. E na hora, o Senhor me trouxe à mente este versículo que está em Salmos 127:4. Assim como flechas na mão do guerreiro são os filhos tidos na juventude. E aí ele começou, eu falei, como assim? O que isso tem a ver? E aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração essa palavra. Olha só. Sempre, 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 quem vai ser maior? Por que a irmã falou assim, você precisa voltar na tua posição de filha? Porque existe uma ordem de hierarquia que Deus colocou na terra. Os pais sempre, sempre vão ser guerreiros. Eles sempre serão mais fortes. Eles sempre, por quê? Porque ele é o guerreiro, ele que, né, faz aquela força, faz a força para puxar ali o arco, para lançar a flecha, que são os filhos, ou seja, os filhos sempre serão menores que os pais. E o que estava acontecendo comigo? Eu estava querendo ser mãe da minha mãe. Por quê? Porque eu não estava aceitando, eu não aceitava, né? Porque, filhos são como flechas na mão. Então, o que acontece? Os nossos pais dão direção, nos lançam. Só que o que acontece? A gente cresce e a gente começa a ser influenciada pelas coisas do mundo, começa a olhar o jardim do outro e pensa que o jardim do outro é melhor. E aí a gente começa a não aceitar a direção que os nossos pais nos deram. E você vai dizer assim, Jaque, mas os meus pais erraram muito, os meus também muito. Mas acredite que eles fizeram tudo para acertar. E aí nós não estamos na condição de filhos, de querer mudar isso. Quando a gente faz isso, a gente quer ser pais dos nossos pais. Isso não existe, isso é uma desordem. E realmente eu percebi que havia uma desordem dentro de mim. Por quê? Porque eu não aceitava a direção da minha mãe. Eu não aceitava como a minha mãe estava sendo. Olha que audácia. Isso não existe. Eles sempre são mais fortes. E outra, a gente, o filho, nunca vai conseguir resolver os problemas dos pais. Eles dão conta. Mas o que acontece? A gente não quer aceitar aquela situação.
E aí o que a gente faz? Eu vou tirar os meus pais daquela casa. Mas antes você perguntou se eles querem sair daquela casa? Porque às vezes a gente não aceita que eles estão numa casa mais simples, numa casa mais humilde. E aí a gente vai lá como se fôssemos dono da razão, porque a gente não aceita aquela condição, a gente não aceita a nossa origem. E muitas vezes a gente não quer aceitar que na verdade a gente está com vergonha de algum amigo nosso imaginar que os nossos pais estão numa casa simples. E eu não estou dizendo aqui que você não tem que ajudar os teus pais. Mas antes você precisa perguntar se eles querem a tua ajuda. Antes de tirar os teus pais da casa deles, pergunte se eles querem ir para um lugar onde você acha que é melhor para eles. Mas talvez eles não queiram sair de lá. Sabe aquela coisa de você ficar impondo a tua verdade, a verdade que você acha que é verdade para os teus pais? Então era isso, era assim que eu fazia. Eu estava desrespeitando essa ordem de Deus. Eu dizia para minha mãe, tá errado isso, tá errado aquilo. Como se eu fosse a dona da razão, mas na verdade eu não estava querendo aceitar a minha origem. Não estava querendo aceitar a minha mãe exatamente do jeito que ela é. Isso é orgulho, e o Senhor quebrou esse orgulho. Fez eu entender que eu sempre estou abaixo da minha mãe. Ela é a guerreira, ela consegue. E eu não tenho que tentar mudar isso. Faz sentido isso para você? E depois dessa ministração, aos poucos eu fui fazendo esses movimentos de voltar para a minha posição de filha, de onde eu nunca deveria ter saído. E amar a minha mãe exatamente como ela é. E não querer mudar nada. E às vezes, você pode sugerir alguma coisa, mas é sugerir. Perguntar se eles querem uma sugestão sua. Mas não exigir que eles mudem. Que eles sejam do jeito que você quer que eles sejam. Não. Nós precisamos continuar sendo flechas nas mãos do guerreiro. Eles têm muito a ensinar para nós. Eles é que têm a direção. Eles é que têm a força. Se a gente muda essa ordem, há uma desordem na nossa família. E é verdade. Eu não conseguia romper as coisas na minha vida. Tudo que eu começava, eu não conseguia continuar. Por quê? Porque eu estava querendo ser a força. E eu tinha que ter essa força da minha mãe. Eu estava querendo dar força para minha mãe, para ela resolver os problemas. E aí eu estava começando a não ter mais forças, porque na verdade a gente não tem força. A Bíblia é clara quando ela diz: os filhos são como flechas na mão dos guerreiros. Os nossos pais são guerreiros, eles têm uma força que vem do próprio Deus. Essa hierarquia tem que ser respeitada. Então, se você está querendo mudar os seus pais, entenda essa palavra. Você é abaixo deles. Volte para a tua posição de filho e você vai ver que as coisas vão começar a ficar em ordem conforme Deus programou. Volte para a tua posição de filho. Respeite a decisão dos seus pais. Eles são guerreiros. Eles são mais fortes do que nós. E quando a gente nega
uma decisão dos nossos pais, ou a gente não quer aceitar aquilo que eles decidiram para eles, seja bom ou ruim, a gente está negando algo, um pedaço de nós. E isso cria uma desordem muito grande nos nossos corações, na nossa vida emocional, espiritual, conjugal, tudo, financeira. Então ame e aceite os teus pais exatamente do jeito que eles são, aceite as decisões e respeite as decisões deles. Se você quer tirar eles, eu quero colocar eles num lugar melhor, mas eles não querem, aceite isso. E não tenha vergonha das tuas origens, porque talvez não é que você está querendo tirar eles daquela condição, é que talvez você esteja com vergonha da tua origem. Pare para pensar. E faça assim como eu. Peça ao Espírito Santo para falar com você a respeito desta palavra. Isso foi libertador para mim, tá bom? Então essa é a palavra de hoje, que Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus.